Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos começar a semana falando sobre algumas informações do mercado financeiro, sobre como o sistema age, contratando, recrutando pessoas aí para espalharem a sua mensagem, e vamos falar também sobre a rede Swift, muito interessante. Muitas pessoas falaram aí ao longo das nossas lives e não tínhamos até agora uma fonte boa, e finalmente saiu uma matéria muito bacana sobre isso daí. Maravilha, pessoal. Então, antes, nossas mensagens de sempre, temos ali a nossa comunidade no WhatsApp, basta mandar um e-mail, está na descrição. Temos um canal no Telegram, o link está também na descrição, e temos um canal pago, exatamente com estratégias aí para esse momento tão maluco que estamos vivendo. Maravilha, pessoal. Antes, a última vez que vamos mostrar, esses gráficos aqui, já mostramos no final de semana, então, mais uma vez, para termos noção de como os dados devem realmente serem divulgados, não é mesmo? E isso tem tudo a ver com o curso que estamos finalizando de análise de dados, análise preditiva, inteligência artificial, para não ficarmos aí na mão da mídia, né, gente? Então, mais uma vez, o Brasil não é o país com mais mortes aí pelo problema do bichinho. Então, sempre temos que olhar, não é mesmo? Alguma informação por milhões de pessoas, milhares de pessoas, exatamente para conseguirmos fazer uma comparação entre um país e outro, entre uma localidade e outra. Maravilha, então vejam aí como o Brasil está ainda bem abaixo, até o Chile, que começou praticamente no mesmo período que nós, já nos passou por milhões de pessoas. Então sempre que o William Bonner chorar, que a Globo falar, meu Deus, o Brasil é o pior lugar do mundo, muita calma nessa hora. Os dados deveriam ser expostos dessa forma. Maravilha, e também esse gráfico aqui, que fez muito sucesso aí no final de semana, o tamanho da queda do PIB em comparação com as outras crises. Pessoal, vejam aí, 2020, em azul escuro, tem aí uma caída sem precedentes, não dá realmente para comparar com nenhuma outra crise. A crise mais severa para os PIBs foi exatamente a de 2007, e caiu aí, quase um terço do que caiu agora. Então estamos realmente numa situação muito ruim para tudo isso que a gente está vendo aí, muitos ativos especulativos ainda valorizando, exatamente devido à questão da liquidez. Maravilha, pessoal. Então, antes de entrar aí nos dados do mercado financeiro, a gente trouxe essa questão porque ela é realmente muito interessante, Vejam então como o sistema atua, o Deep State, não é mesmo? Está sempre ali de olho em novos soldados para combater em suas linhas de frente. E tem esse rapaz aí que a gente nem vai dizer o nome dele, pois realmente já tem com certeza muitos scripts aí que verificam o nome dele dito para caçar as pessoas, então não vamos falar o nome dele, mas vamos apenas trazer uma questão que realmente, para quem acompanha muito as mídias aí como nós, e acaba dando muita risada desse tipo de coisa, realmente muito impressionante. Vejam que esse rapaz estava ali, era um youtuber, vídeos aí ridículos, enfim, não vou nem falar sobre isso, mas era um youtuber, um youtuberzinho ali, mais um entre tantos. E do nada, ele começou a ter problema ali no YouTube, porque o YouTube foi para cima, de quem faz conteúdo para criança, e é exatamente o caso dele, faz conteúdo aí de videogame, essas coisas. E aí, vai saber o que aconteceu, ele do nada começou a se posicionar, então, politicamente, É óbvio que nos dias de hoje, se você se posiciona ao lado aí de algum político ou de alguma mídia conservadora, você é caçado, completamente. A gente viu aí o nosso órgão máximo ali, também não vamos falar o nome dele, que estimula aí o YouTube à censura. Então vimos como aquele órgão máximo perseguiu as pessoas de forma implacável que tinham um viés conservador. Então é óbvio, se você vem com viés conservador, você será caçado. Se você vem com viés anticonservador, é exatamente o que acontece. Então ele foi lá, ele se posicionou contra o presidente do Brasil, falou que era o pior presidente aí da história, independente se é ou não, gente? Isso realmente nós não entramos aqui, não defendemos políticos, mas essa postura realmente não tem como deixar pra lá. Então ele foi lá, primeiro que estranho, o New York Times chamar um youtuber pra falar essas coisas, gente?
O cara manja de Minecraft e é o novo, né, cientista político brasileiro das massas. Que coisa, né? Engraçado. Aí não demorou muito, vejam aí, né? Como ele se posicionou então contra o presidente, que é óbvio que o Deep State aí quer ver longe a qualquer custo. Começaram algumas, né, matérias esquisitas, né? Então, o Supremo, olha só, né? O Luiz Roberto Barroso chama ele para fazer uma live, né? Caramba, mas o cara tem tanto conhecimento, né? O canal dele é de videogame, né? E ele virou agora o maior consultor político, né, da nação. E uns dias depois, o Maia, né, o presidente da Câmara, convida ele para falar sobre fake news. Como assim, né, cara? Que coisa louca, só porque ele fez uma entrevista ali e não teve jeito, gente. Aí pegamos outras matérias, vejam aí, Xuxa apoia a atitude do cara aí, né, em favor da Natura, né, e sofre hate. Luciano Huck, loucura, 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 defende o cara após o cancelamento na internet. E aí, né, pessoal, veio o grande finale, essa capa realmente inacreditável, né, geração transformadora. Como assim, não é mesmo? Então, a Greta, né, que é a do How dare you, né, que ela fala com ódio nos olhos, não é mesmo? How dare you, que em inglês é como se atreve, né? Como vocês se atrevem a acabar com o meu futuro, que vocês que poluem o meio ambiente, uma vez, né, mais uma vez que quem polui o meio ambiente, óbvio, são as grandes empresas que financiam ela, né? Então, nós aqui no nosso dia a dia não conseguimos nem sobreviver direito, somos os grandes culpados, né, por poluir o meio ambiente, claro. Isso tem, a gente já falou muitas vezes aqui, o único foco disso é exatamente criar mais um imposto, né? Então, como se não bastasse a gente trabalhar aí 7, 6 meses por ano para pagar o nosso governo com, né, pessoas aí como a Greta, eles querem um imposto novo mundial, né? Então, fora eu já dar grande parte do meu esforço, né, para um governo local inútil, agora eu vou ter que dar para um governo mundial. É sensacional, né, gente? Realmente inacreditável. A Malala, né, que também é uma defensora aí, né, dos pobres, então até ganhou o Prêmio Nobel de 2014, sofreu um atentado, realmente uma coisa horrorosa, mas, né, já falamos aqui também, muito estranho no passado, e quando começou essa crise, a Malala mandou um comunicado para o Bolsonaro, para ele fazer de tudo, né, realmente para criar uma renda mínima para o povo, que coisa louca, né? E aí, à frente de todos, vem esse menino aí, né? Menino, né? Vamos falar sobre isso também. Então, olha só, eles estão falando para milhões, dominam a cena política. Uau! Converteram-se em oráculos para a multidão de jovens. Meu, esse cara é um oráculo já. O que tem em comum esses líderes? Que apesar da pouca idade, trazem a mensagem que um novo amanhã é possível. Gente, olha que coisa linda. Até caiu uma lágrima aqui, né? Meu Deus do céu, eu quero ele para meu presidente, né? Um cara que não tem, né, cérebro, vê uma matéria dessa e, nossa, eu quero votar nele para presidente. Incrível, né? Então assim, né, gente, algumas considerações em relação a isso. Primeiro, né, como que pode ser uma geração, uma vez que a Greta tem 17 anos e esse rapaz aí tem 32, caramba. Então, eles são a mesma geração. Eu vou me lançar então, né, como herói teen aí, será que eu consigo? Né, eu tenho uma carequinha, já tô quase uns 40. Será que eu consigo ser, né, entrar pra alguma banda de K-pop aí? Porque pra mídia é tudo igual, né? Então essa questão, fora tudo isso que a gente falou, é muito engraçada. E o mais engraçado de tudo, né, gente? Esse rapaz aí, ele é o grande líder, então, né, das causas progressistas que exatamente falam, né, de minorias, de como é importante, então, você ter pessoas, né, da minoria liderando, então, né, os homossexuais, os negros, as mulheres, não é mesmo? E o grande ídolo novo deles é o quê? Homem branco heterossexual. Inacreditável, meus amigos. Morfeu, o que isso tem a ver com finanças? Gente, isso tem tudo a ver com finanças. Tudo. Porque isso vai completamente em direção, né? Pessoas como essas. Vejam que tudo, tudo, tudo no final, a ideia é você ter, então, né, uma renda, você ter muito mais imposto para quem trabalha, ser enforcado.
enquanto, né, você pega mais dinheiro ainda, os poderosos, né, mais do que nunca entenderam que a única coisa que vai realmente dar dinheiro no mundo é você tirar dinheiro de quem produz. Maravilha, pessoal. A gente sabe, né, que sai um pouquinho, sim, das finanças, apesar de estarem completamente correlacionados, mas esse tipo de coisa é fundamental para entendermos o sistema e, né, as pessoas aí que acabam, sim, escolhendo o que a gente vai fazer. Maravilha, gente. Então vamos agora aí a alguns dados econômicos. Falamos aí a semana passada, não é mesmo, do PIB europeu. Quem não assistiu, pessoal, assista, é muito importante para entender o tamanho do rombo que nos encontramos. E vejam aí a questão da Itália, né? Queremos dar aí um destaque maior, pois sim, é o país que está mais comprometido. Então, olha só, após uma recessão tripla e um problema aí de saúde, o PIB italiano caiu 21% em relação ao pico de 2008, voltando aos níveis nunca vistos desde, gente, 1993. 27 anos! Que coisa! Esse deve ser o gráfico mais deprimente que eu já postei no Twitter, né, gente? Que coisa, realmente. Muito triste isso, mas realmente é uma grande mostra, né, do momento que estamos. Outra questão muito importante, gente, vejam aí, só com isso, né, realmente, a gente já conseguiria, falamos de você ter uma visão macro, uma visão analítica da economia, e são dados como esse, né, pessoal, que nos deixam, assim, muito tranquilos em relação exatamente à nossa estratégia antifrágil. Vejam aí, muitas empresas continuaram comprando suas ações, mesmo quando a recessão global se aprofundou. Enquanto você for uma empresa que está ganhando dinheiro maior do que a sua taxa de empréstimo, você pode continuar pedindo e comprando ações de volta. Então, gente, isso daí é muito importante, diz muito também porque a bolsa está, né, nessa ascendente tão absurda. Então são os buybacks, né, gente, a famosa recompra de ações. Então vejam, né, no momento que os dividendos tomaram ali uma ascendente e deram, né, uma paralisada, as recompras, né, de ações pelas empresas continuam com tudo. Então, gente, é muito importante ter isso em mente, o que isso representa, né? Imagine que mesmo em um momento que as pessoas parem de comprar ações, que as empresas parem de comprar ações, muitas empresas grandes, né, você não precisa dar dinheiro para todo mundo, é só você ir nas empresas principais. Então você dá dinheiro para essas empresas, não é mesmo? Em contrapartida, elas vão lá e recompram a própria ação. Gente, que sistema é esse que a gente acabou caindo, né? É o sistema, com certeza, mais uma vez, mais injusto, incompetente que a humanidade já gerou. Como que você pode emprestar dinheiro do povo para uma empresa para ela recomprar as próprias ações? Maravilha, pessoal. E agora vamos falar muito brevemente de uma questão, porque isso daí, né, é seguido do Bitcoin. Essa é a informação que a gente fala, que sempre causa, né, muita briga, xingam muito a gente. Então, olha só, saiu uma notícia ali, né? A Highline vai desistir da rede móvel da Oi, de jornal, TIM Vivo disparam, né, gente? Então, assim, muitas pessoas perguntam, Morfeu, e a Oi BR? Gente, deixa eu explicar uma coisa, e eu só vou falar isso mais uma vez no canal, né, agora aqui, sobre isso, porque realmente causa muito estresse. Gente, sim, a gente tem que entender que nos investimentos tem aquilo que é de analistas experientes, né, então que fazem análise do mercado, que esperam, que não vão com as movimentações de euforia e de medo, né? Isso são os analistas experientes, a gente até costuma brincar no meio, né? Que são os adultos. Maravilha, gente, isso são os adultos. Aí tem as crianças, né? O que as crianças investem? As crianças investem, gente, nesse tipo de empresa, né? A empresa aí teve um prejuízo histórico no último balanço. Óbvio que tá valendo centavos, porque é uma M, né, por isso que tá valendo centavos, e aí as pessoas vão lá, tem R$1.000, coloca lá, então olha só, né, se comprou aí a 1,25, chegou ali nos 2, dobrou, ai meu Deus, eu sou o cara, o investidor. Cara, você fez alguma análise dessa empresa? A empresa subiu por causa, né, não, é exatamente igual às empresas X, gente, do Eike Batista. Quem não passou pelas empresas X do Eike Batista é algo recente. Falamos na época, né, 2014, 6 anos apenas, né? Quem não passou, gente, é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Os menininhos aí tinham a expectativa de colocar R$1.000 e tirar 2.000, né? E são gênios aí
das finanças. Então, assim, gente, isso aí é uma empresa. Isso daí, gente, não é nem considerado investimento. É pura especulação, né? Pura especulação. Você comprou uma coisa barata, deu algum milagre e aquilo virou alto, né? Mas isso daí, gente, não é nem considerado investimento, tá bom? Então, quem acha aí que é um gênio por investir na UIBR, parabéns, mas saiba que você, em termos de investimento, ainda é uma criança que tem que entender muito de mercado financeiro. Maravilha, pessoal. Por isso que a gente não se mete com esse tipo de lixo. Isso é junk, gente. Não é brincadeira, né? A classificação de algo assim é junk, que é lixo mesmo, né? Não tem nada para melhorar. Precisa de um milagre de algum investidor, né? Louco aí que venha fazer lavagem de dinheiro. Na época lá, o próprio Eike Batista dizia, né? Caía absurdo, ele falou: eu vou colocar 1 bilhão nessa empresa, que é uma empresa maravilhosa, a empresa dobrava, triplicava de valor. Aí depois de 2 dias, mas não tem nada, caía de novo. Aí vinha um outro doido, falou: acho que eu vou comprar, hein? Gente, deixa de ser bobinho, né? Tem muito analista que só com essa notícia lucra absurdo, né? Esse sim lucra um absurdo, mas logo tiram porque sabe que é junk, lixo. Maravilha, pessoal, desculpem, né, por quebrar novamente aí coraçõezinhos juvenis, mas vamos lá, a notícia final, essa realmente está muito bacana. Muitas pessoas disseram, né, que a rede Swift, né, pessoal, que é a rede Swift é como se fosse uma rede ultra criptografada para a troca de informações financeiras entre bancos ao redor do mundo, né, mais importante ter isso em mente, entre países aí. E muitas pessoas falaram que a rede Swift será largada por outra, a gente achou muito estranho, procuramos muito e aí finalmente achamos. A questão da Swift é a seguinte, pessoal, olha só, bancos chineses são, né, instados a abandonar o Swift à medida que as sanções dos Estados Unidos se aproximam. Então o que está acontecendo, gente? Olha só, isso diz muito também sobre como está perigoso, né, essa relação aí entre Xi e Estados Unidos. Então esse grande país aí, asiático, deve se preparar para possíveis sanções nos Estados Unidos, aumentando o uso da sua própria rede de mensagem financeira para transações transfronteiriças continentais, Hong Kong, Macau, de acordo com o relatório, né, da unidade do Banco de Investimento da Xi. Os credores estatais chineses vêm reformulando os planos de contingência em antecipação à legislação dos Estados Unidos, que pode penalizar os bancos por servirem autoridades que implementarem a nova segurança nacional de Hong Kong, informou a Reuters aí no início do ano. Então, gente, o que está acontecendo, né? Como as tensões estão sendo muito escaladas aí, a China, né, aquele grande país asiático, já está vendo que é muito arriscado ficar ainda dependendo da Swift, que é basicamente essa rede, né, que a gente falou, criada pelo Ocidente, né, foi criado ali na própria sede, né, da União Europeia, na Bélgica. Então eles já se anteciparam e criaram uma rede nova para caso os Estados Unidos bloqueiem essa questão, eles já ter, né, essa contingência. Então aí está, o maior uso, né, então como chama, é o sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços, né, que é exatamente em vez do sistema SWIFT da Bélgica. Também reduziria a exposição de dados globais de pagamentos da Xi aos Estados Unidos, disse, né, o Banco Internacional aí. Então é isso, não é que vai morrer o SWIFT, pessoal, pelo amor de Deus. Essa é uma tecnologia aí, né, muito complexa, que foi utilizada por muito tempo, não é que ele vai morrer. Apenas a Xi está criando uma rede aí, na verdade já está em uso, paralela, para se tiver uma interrupção, não paralisar os mercados chineses. Maravilha, gente. Então, o relatório analisou possíveis medidas, né, que os Estados Unidos poderiam adotar contra bancos desse país aí asiático, incluindo o acesso ao serviço de mensagens financeiras SWIFT, uma rede primária usada pelos bancos globalmente para realizar transações financeiras. Então, aquele grande país asiático lançou o sistema, né, de serviço de compensação e liquidação do CIPS em 2015 para ajudar a internacionalizar o uso do yuan. Supervisionada pelo Banco Central, então o CIPS disse que processou já 135,7 bilhões de yuans por dia em 2019, com a participação de 96 países da região. O relatório diz que os Estados Unidos, né, se adotassem medidas extremas para impedir o acesso de alguns bancos chineses a acordos em dólares, olha só, hein, gente, isso é muito importante, olha só.
a China também deveria considerar parar de usar o dólar como moeda de âncora em seus controles contábeis, né? Então, pessoal, isso traz também a questão do derretimento, né, do dólar, e sim, se os Estados Unidos forem, né, para cima, então eles tendem aí a perder, né, como uma contraofensiva, o dólar como moeda de reserva, e isso sim pode trazer mais inflação ao dólar. E para finalizar, também recomendo que a Xi desenvolva uma legislação semelhante ao Estatuto de Bloqueio da União Europeia, que permita então a União Europeia manter relações comerciais e econômicas com Irã. Olha só, um país já sofrendo sanção dos Estados Unidos. Maravilha, pessoal. Então, muito boa essa informação. Vamos deixar isso claro, né? Não vai morrer o SWIFT. É apenas então uma contingência caso, né, essa tensão aí se escale. Mas isso é muito importante nas nossas estratégias devido à questão então do derretimento do dólar, né, do fim do dólar como moeda de reserva. Maravilha, pessoal. Então vamos finalizar aí o nosso, né, nossa trinca aí de Delacroix que fizemos esse final de semana. Assistam aí, né? Falamos então da obra ontem do Hamlet e na sexta-feira da obra do Dante. E agora, para finalizar, então, essa é uma das obras principais do Delacroix. Se não for a principal, está, né, no Louvre, é uma obra muito grande em extensão aí. E é a liberdade guiando o povo, né, gente? O povo. Então, essa revolução especificamente diz respeito à Revolução de 1830, não é mesmo? Não é a Revolução de 1848, que ocorreu na França, também não é a Grande Revolução Francesa de 1789, é apenas, né, uma aí no meio, então é muito bonita realmente, porque tem, né, essa moça, chamam ela de Marianne, que é exatamente, né, a república aí, que seria o símbolo de igualdade, fraternidade e liberdade, né, o tema aí da Revolução Francesa. Então é exatamente ela guiando o povo depois de mais uma revolução. Temos que entender, né, pessoal, que nesse período foi uma grande transformação mundial, né, onde as pessoas aí que tinham o controle do capital queriam destruir as monarquias do mundo, e realmente foi o que ocorreu. Vejam aí que hoje, né, não temos mais praticamente nenhuma monarquia, até países aí asiáticos aderiram ao modelo republicano, exatamente por essas questões aí que ocorreram nesse período. Mas temos que lembrar também, né, o que os livros aí não nos dizem, que é claro, né, foi exatamente uma mudança de poder para a mão aí de grandes industriais, que é o que a gente vê hoje, né, gente? Esses globalistas aí fazem o que quer, se precisar destruir uma nação, eles destroem, você não tem mais defesas locais de forma alguma, então trouxe esse grande problema, né? Não que nós aqui sejamos monarquistas, mas com certeza quando você destrói esse poder, né, hereditário, você coloca sua nação então totalmente na mão aí desses psicopatas que estão, né, dominando o mundo hoje. Maravilha, pessoal, é realmente uma obra muito bonita. Vejam aí os cadáveres abaixo, não é mesmo? O menino, né, com a pistola, lembra muito também a obra, né, de Victor Hugo, Miseráveis, que também é uma obra maravilhosa. Quem nunca assistiu aí a peça, assista também. A obra de Victor Hugo também não diz especificamente qual foi a revolução, né, que ele fala aí, mas muitos estudiosos dizem que foi exatamente a Revolução de 1830, né, a Revolução das Barricadas aí, né, que eles encheram as ruas de móveis, exatamente para se defender do exército, mas não teve jeito. Então é isso daí, pessoal, maravilha. Então, quem não assistiu aí aos outros vídeos do final de semana, assistam, está realmente com muita informação. Uma excelente semana a todos, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!